Vamos dar continuidade aqui a nossa saga aqui em Westeros. Vamos para o nosso quarto turno, penúltimo turno. É um turno da cor preta. E vamos iniciar então aqui esta quarta rodada. É a quarta rodada, a rodada de cor preta. Então vamos à fase que nós já aprendemos, que é a fase, justamente a primeira fase, a fase de recuperação. Então vamos executar a nossa fase aqui de recuperação, conforme nós já aprendemos aqui com a nossa regra deste cenário aqui da The Battle of Westeros. Então a primeira coisa que nós fazemos é determinar a vantagem. Então a vantagem é vencida conforme a casa que possui mais fichas de comando. Os Lannister têm uma, os Starks têm uma. Então, em havendo empate, vence aquele que tem a iniciativa padrão do plano de batalha, que no caso aqui são os Starks. Então a iniciativa continua aqui com os Starks. Então quem tem a iniciativa é justamente a casa Stark, tá? Vamos agora para a segunda etapa da fase de recuperação, que é reativar os comandantes. Como nós fazemos? É muito simples. Nós retiramos aqui as fichas de comando que estavam sobre eles e colocamos aqui. Então, aqui acabamos de reativar justamente o Sir Kevan Lannister, e você pode observar que ele já utilizou esta habilidade dele aqui, que ele só pode usar uma vez por batalha, tá? Então ela fica nesta posição aqui, sem justamente o poder especial dele. Vamos agora ativar. Lembrando que o Sir Ademar Brandt, ele foi capturado pelos Starks. Então ele está na zona aqui dos Starks como capturado. Vamos ativar então a Lady Maia de Mormont e o Sir Rickard Karstark. Vamos colocar aqui. Da mesma forma, eles já usaram as habilidades deles aqui e vão continuar como desativadas, tá? Então nós ativamos aqui os nossos generais. Agora vamos recuperar as unidades. Como é uma rodada preta, nós vamos colocar aqui todas as bandeirinhas na cor preta. A única bandeirinha que está na cor branca é esta unidade aqui. Então vamos ativá-las. Vamos colocar aqui para a cor preta. Então aqui todas as unidades estão na cor preta, que é a cor da rodada. Aqui também estão todos na cor preta. Com isso, então, nós concluímos a primeira fase da rodada, que é a fase de recuperação. Vamos agora à fase de organização, onde nós iremos receber as fichas de ordem e vamos retirar nossas cartinhas de liderazgo. Começando com quem tem a iniciativa. Que são justamente os Starks. Vamos lá? Então vamos receber aqui as fichas de ordem. Vamos jogar 4 dados. E vamos ver quais são as fichas de ordem que os Starks irão receber. Então nós temos uma azul, 2 verdes e uma manopla que é de valor. Então recebemos uma ficha azul,
recebemos um de valor e 2 fichas verdes. Ok? Vamos colocar então nas nossas insígnias. Nós já tínhamos uma aqui da rodada anterior, então os Stark ficou com 3 fichas verdes, uma azul e uma de valor. Vamos pegar agora 3 cartinhas. A primeira é recupera todas as unidades. A segunda dá uma ordem a 3 unidades. E a terceira dá uma ordem a 3 unidades. E na rodada anterior ele já tinha uma que era dar uma ordem a 2 unidades da mesma classe. Então os Starks possuem essas 4 cartas para esta quarta rodada. Dá uma ordem a 3 unidades, 2 cartas, recupera todas as unidades e dá uma ordem a 2 unidades da mesma classe. Então essas são as cartas aqui dos Starks. Perfeito? Vamos agora para os Lannisters. Vamos jogar aqui os dados para os Lannisters. Então nós temos aqui um azul, 2 verdinhas e uma vermelha. Então os Lannisters recebem uma ficha de ordem azul, uma vermelha e 2 verdes. Perfeito? Eles já tinham uma verde aqui. Eles vão ficar com 3 fichas verdes, uma azul e uma vermelha. Então está assim a insígnia dos Lannisters. Vamos pegar agora cartas para os Lannisters. Dá uma ordem a 2 unidades adjacentes. Antes de dar as ordens, podes colocar uma ficha de enfrentamento entre um inimigo e uma unidade controlada. Nenhuma das unidades deve estar enfrentada. Antes da ordem de mando, se a moral Lannister está em verde ou melhor, as unidades que recebem a ordem ganham um dado de ataque adicional neste turno ao flanquear. Uma carta interessante. Deixa eu colocar aqui. Segunda carta. Dá uma ordem a 3 unidades da mesma classe. E a terceira e última carta dá uma ordem a 2 unidades. Se as unidades são de rankings diferentes, atacam como unidades de rank azul, antes de aplicar os modificadores. Antes ou depois da ordem de mando, se temos uma ficha verde e outra vermelha, nós temos ali uma verde e uma vermelha. Em tua reserva de ordens, teu oponente não pode resolver uma tática durante seu próximo turno. Interessante, né? E eles tinham aqui também os Lannisters, uma cartinha da rodada anterior, que era esta aqui: dá uma ordem a 2 unidades. Antes da ordem de mando, se a moral Lannister está em verde ou melhor, as unidades que recebem a ordem ganham um dado de ataque adicional neste turno ao flanquear. Tá? Então são essas as cartinhas
as 4 cartinhas que os Lannisters possuem nesta quarta rodada. Tá? Lembrando que a moral está bem aqui no número 4 e não está na cor verde. Quer dizer, está na cor verde. Tá? Então essa carta beneficia aqui os Lannisters. Vamos passar para a próxima fase, que é a fase de mando, onde nós podemos usar uma ficha de ordem, jogar uma carta de liderazgo ou passar e em turnos alternados. Quem tem iniciativa são os Stark. Vamos ver o que os Stark vão fazer. Reparem que os 2 terrenos objetivos aqui já estão controlados pelos Lannisters. Então, ao final da 5ª rodada, a próxima rodada, esta aqui, se os Lannisters permanecerem controlando esses 2 territórios, eles vencem essa batalha. Então significa dizer que eles conseguem informar a Lord Tywin Lannister o grande contingente Stark que está se aproximando de Corre Hill para atacar as tropas de Sir Jaime Lannister. E isso é muito ruim para a campanha dos Stark. Então, o que os Stark têm que fazer é recuperar imediatamente esse território. Para isso, eu entendo que a Maia de Mormont tem que se aproximar para conseguir, na 5ª e última rodada, recuperar isso aqui. Então, vamos lá. Aqui todas as unidades são de rango verde. Então, repare que nós possuímos aqui, os Stark possuem 3 fichinhas verdes. Então, pode dar ordem para todas elas. Então, vamos começar. A Maia de Mormont, ela vai usar esta carta de liderazgo. Dá uma ordem a 3 unidades. Então ela vai dar ordem a essas 2 unidades, mas a ela mesma são as 3 unidades. E para isso ela vai usar esta cartinha e vai pegar da sua insígnia uma ficha de mando para utilizar. E vai colocar a ficha de mando aqui na sua carta. Utilizou o único poder de comando que ela tem. E ela vai dar ordem a essas 3 unidades. E são unidades, todas elas, as Oeste de Guerra del Norte, que é a infantaria Stark. Como são todos da cor verde, eles podem mover 2 e atacar com 2 dados. Então vamos movimentar 2 de cada. Vamos lá. Essa está mais próxima, né? Mas a Maia de Mormont é mais forte. Então vamos colocar ela na frente. Não.
Vamos vir para cá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. E aqui vem um, dois. Movimentaram-se. E só quem pode atacar é esta unidade, esta unidade aqui dos Lannisters. Então vamos colocar uma ficha de enfrentamento aqui. Stark. Então nós demos ordens às 3 unidades, essa unidade vai enfrentar. Como nós vimos aqui na fichinha, eles atacam com 2 dados. 2 dados de ataque. Tem que tirar azul. Um azul e um verde. Então teve um impacto. Perde uma miniatura aqui. E é só o que nós podemos fazer. Vamos girar as bandeirinhas, demonstrando que eles já jogaram nesta rodada. Eu acho que é o que tinha que fazer. Vocês podem comentar aí, vejam se as estratégias estão bem e façam os comentários aí no chat. Descartamos e vamos agora para os Lannisters. Bom, os Lannisters vão ter que fazer o quê? Vão ter que manter o domínio disso aqui. Então, para isso, seria interessante que eles bloqueassem justamente a entrada do exército da Maia de Mormonte aqui. Então eu penso que esta aqui já está bloqueando, né? Mas esse aqui está livre. Então eu penso que de repente esta unidade aqui deveria vir para cá, para impedir a entrada aqui da Maia de Mormonte. É o que eu faria. Então vamos lá. Vamos ver que cartinhas aqui. Todas as unidades aqui, ó, está na zona de comando aqui do Sir Kevan Lannister. Então vamos ver o que é que ele pode utilizar aqui, que cartinha ele pode utilizar. Dá uma ordem a 2 unidades adjacentes aqui.
Aqui diz que ele pode dar ordem a duas unidades adjacentes e antes de dar as ordens pode colocar uma ficha de enfrentamento entre o inimigo e uma unidade controlada. Então posso colocar uma ficha de enfrentamento aqui. Tá. E antes da ordem de mando, se a moral Lannister está em verde ou melhor, está em verde, a moral Lannister. Ganha um dado de ataque neste turno ao flanquear. Interessante, vamos fazer isso então. Equivale a uma ficha de comando, mas aí o que aconteceria? Dá uma ordem a duas unidades, também ganha um dado adicional. Dá uma ordem a 3 unidades da mesma classe. Aqui só tem... vamos usar esta aqui. Commenting, tá bom? Commenting. Ele vai dar ordem a quais unidades adjacentes? A esta e a esta. Coloca uma ficha de enfrentamento. Vamos colocar uma ficha de enfrentamento Lannister aqui. Para isso, vamos, obviamente, pegar aqui uma fichinha de mando e vamos colocar aqui no Sir Kevan Lannister, que ele está controlando aqui isso aqui. Então, ele vai dar ordem a essas duas unidades aqui. Tá? Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Estas duas unidades vão atacar aqui o comandante, o general Kevan Lannister, que está sozinho, cercado. Eu acho que agora ele vai ser devidamente aprisionado. De repente pode haver ao final uma troca de prisioneiros, né? Já que o Sir Ademar Brandt foi aprisionado pelos Stark. Se o Sir Rickard Karstark for aprisionado, de repente os exércitos podem trocar aqueles prisioneiros. Então vamos lá, para poder aprisionar o Sir Rickard Karstark, tem que se ter 2 impactos no mesmo turno. Tá? E ele tem o poder de resistência 1, que significa o quê? Bom, resistência e a palavra-chave também dita como cobertura, significa que ele pode ignorar impactos. Então, como o Sir Rickard Karstark tem resistência 1, para ele ser atingido, ele tem que receber
2 impactos, aí ele sofre um impacto. Então, para ele ser aprisionado, ele tem que receber 3 impactos no mesmo turno. Ok? 3 impactos, então ele não é aprisionado. Ele é forte. Então vamos lá, vamos começar com este aqui. Esta unidade vai atacar e vai atacar com 3 dados. Por quê? Porque a moral Stark está em verde ou melhor. Então ela recebe um dado de ataque adicional neste turno ao flanquear. Então, está vendo aqui justamente um flanqueamento. Vamos começar com esta aqui. Tá? Ela está flanqueando. Já que essa está enfrentada, o flanqueamento está vindo desta unidade aqui. Então ela vai jogar com 3 dados. Então, em tese, ele tem que tirar 3 azuis para poder justamente capturar Sir Rickard Karstark. Não é fácil. E como está flanqueando, tem aquela regra de poder jogar novamente os dados das mesmas cores. Opa, então conseguiu 1 de valor, então seria um impacto, e conseguiu um verde e um vermelho. Então, como não são da mesma cor, ele poderia escolher um excluído, não houve impacto, e ele poderia escolher esse aqui para lançar de novo, e mesmo que fosse um azul, não venceria Sir Rickard Karstark, porque ele tem que ser atingido com 3 na mesma rodada. Então ele continua firme e forte, Sir Rickard Karstark aqui. E esta unidade já se exauriu. Vamos para essa unidade aqui. Essa unidade, como ela está enfrentando o Sir Rickard Karstark, ela não está em tese flanqueando, porque ela está em batalha com ele. Ou não, vamos ver aqui a regra. É exatamente isso. É exatamente isso aqui. Então ela vai atacar apenas com os 2 dados normais. Por quê? Porque a cartinha diz o seguinte: se a moral Lannister está em verde ou melhor, as unidades que recebem a ordem ganham 1 dado de ataque adicional neste turno ao flanquear. Então só quem está flanqueando era esta aqui. Esta aqui não estava flanqueando, ela está no ataque. Tá? Então ela vai ter que jogar apenas os 2 dados. Que não vai surtir efeito nenhum, porque o Sir Rickard, ele tem que ser atingido pelo menos 3 vezes no mesmo turno para poder ser capturado. Mas vamos jogar mesmo assim. Dor de valor. Seriam 2 impactos. Ele seria capturado. No entanto, porque ele tem 2 aqui, né, o escudinho dele, mas ele tem resistência a 1. Então subtrai 2 menos 1 e tem um impacto só. Mas ele tem que ter 2 para ser capturado, então ele não é capturado. Sir Rickard continua firme e forte, resistindo aqui bravamente a esse cerco. E essa unidade aqui, ela está exaurida. Vamos agora para o Stark, e Sir Rickard está firme e forte aqui, né? Vamos lá. Descartamos essa cartinha aqui.
Vamos movimentar Lady Maia de Mormonte. Ela é verdinha e ainda não foi. Ah, não, ela se movimentou, né? Então nós temos que mudar aqui. Ela se movimentou. Tá aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Dá uma ordem a 3 unidades. Recupera todas as unidades. Bom, vamos recuperar todas as unidades. Como fazemos isso? Não fazemos, porque a Lady Maia de Mormonte já usou a sua ficha de comando. A situação aqui da Maia de Mormonte parou aqui. Não tem mais como eles se movimentarem aqui, porque todos estão exauridos e a Maia de Mormonte já utilizou a ficha de comando dela. Só na próxima rodada. Situação complexa. Deixa eu ver. Bom, Sir Kevin vai atacar esta unidade que está lutando contra ele aqui. Ele vai usar uma ficha azul e vai atacar essa unidade aqui, tá? Ele vai retirar esse enfrentamento aqui dos Stark, dos Lannisters, e vai colocar um enfrentamento Stark. É ele que está atacando. Agora. Então ele já não vai mais sofrer flanqueamento na próxima rodada. Isso é bom para ele, porque ele precisa de 3 impactos para ser atingido. E o Sir Rickard Karstark, como ele está com ginetes de Invernália da cor azul, ele move 3 e ataca com 3 dados. Então ele vai atacar com 3 dados aqui. Ele vai atacar este aqui. Vamos lá. Então, um azul, um verde e uma bandeirinha. Então, o dado azul atinge. Ao atingir, uma miniatura sai. O dado verde não faz nada. E a bandeirinha faz com que essa miniatura aqui providencialmente recue. Bate em retirada. Então ela vai recuar. E o Sir Rickard, que está integrado na unidade Ginete de Invernália, ele tem perseguir 2. Então, como ele pode perseguir 2, significa o quê? Olha para o book. Exatamente isso. Ele vai perseguir até dois hexágonos. Então ele vem para cá, ele recupera o território para os Stark, que é muito bom.
e pode atacar de novo esta unidade. Que massa esse poder do Sr. Rickard. E ele podia perseguir até 2 hexágonos. Continua. Aqui. Ou seja, ele acabou de ganhar um território para os Stark. E isso é muito importante. Ele vai atacar com 3 dados. Vamos lá. Tem que tirar azul. Tirou um azul. 2 verdes não contam. É o suficiente para que ele elimine esta unidade. Ao eliminar uma unidade completa da cor azul, a moral Lannister cai 2 imediatamente. Então já estava aqui, ó. Cai 1, 2. Moral Lannister está caindo no jogo. E essa unidade sai. Essa fichinha sai. E o Sr. Rickard recupera para os Starks um território importantíssimo. E de quebra, eliminou uma unidade Lannister. Sir Rickard Karstark de Carhold, Forte Car ou Bastião Car, como tem aqui na tradução. E com isso ele termina aqui a jogada dos Stark. Vamos passar para os Lannisters. Está ficando complicada aqui a vida para os Lannisters. Vamos lá. Um, dois. Vamos ver aqui. Dá uma ordem a 2 unidades. Sir Kevin Lannister, ele já usou uma ficha de mando, mas ele pode usar 2. Então ele vai usar mais uma ficha de mando para usar esta habilidade aqui. Então vamos colocar na cartinha dele mais uma ficha de comando e com isso ele exaure a possibilidade dele usar ficha de comando nesta rodada. E com isso ele pode dar uma ordem a 2 unidades, ele vai dar ordem a ele mesmo e a esta unidade, que são de ranking diferente, porque essa unidade aqui já está exaurida. E se a moral Lannister está em verde, ou melhor, e ela está, observe que a moral Lannister ainda está verde, só a partir do 8 que ela vem para vermelho, né? Então ela está em verde. Estando em verde, a unidade que recebe a ordem ganha 1 dado de ataque adicional neste turno ao flanquear. Mas eles não está flanqueando. Mas paciência, vamos jogar
a si mesmo. Então vamos começar com esta aqui. Os cavaleiros de Roca Castelli, no caso é verde, pode mover 4 e atacar com 2 dados de ataque. Então ele vai mover para cá. E vai atacar. Eles atacam com 2 dados. Que não vai ter muita eficácia porque o Sr. Rickard Karstark tem resistência 1. Então ele só poderia receber, para poder ser capturado, 3 impactos. Ele recebe apenas 1, não acontece nada. Sr. Rickard Karstark está se tornando um herói dessa batalha, hein? É bem complicado aqui conseguir capturar o Sr. Rickard Karstark. E vamos agora... Ah, perfeito. Aqui está enfrentado. Estando enfrentado, agora o Sr. Kevan Lannister vai poder utilizar este poder aqui do flanqueamento. Ganhou um dado. Ele tem a possibilidade agora de jogar os 3 dados e capturar o Sr. Rickard Karstark. Será que ele vai conseguir? Vamos lá. Sr. Kevan Lannister, irmão de Tywin Lannister. Um valor, um impacto. Um verde, não impacto. Não impacto. Como não é igual, ele poderia escolher apenas um para jogar de novo por ser flanqueamento. Aí seria um recuar. Seria isso. Então, o book diz aqui que como conseguir uma bandeirinha, ele consegue fazer com que o Sr. Rickard Karstark se afaste, se retire. Então ele se retira para um hexágono. Então ele vem para cá. E com isso, ele tem a opção de avançar. Avançar apenas avança. Ele não é perseguir que ele pode atacar de novo. Então ele apenas avança. E isso é bom porque o Sr. Rickard Karstark ele sai do território controlado e o Sr. Kevan recupera, exaurindo aqui a sua jogada. Mas ele recuperou o território para os Lannisters. Isso é muito bom para os Lannisters, porque na próxima rodada já é justamente o final do jogo. Então, se eles conseguirem manter isso aqui, e o Sr. Kevan continua aqui. Sr. Kevan Lannister, irmão de Tywin Lannister, faz com que o grande Rickard Karstark tenha que recuar. Está ficando emocionante, jovem Padawan. Vamos lá. E com isso vamos passar para a fase Stark. O que é que os Starks podem fazer aqui agora?
Essa cartinha aqui é descartada. Cartinha bem utilizada aqui pelos Lannisters. Vamos lá, os arqueiros aqui vão tentar atingir aqui o Sir Kevan Lannister. Vamos usar aqui a fichinha verde para atacar. Os arqueiros nortenhos são verdes, atacam com 2 e valor não conta. Um azul e uma retirada. Então azul causa um dano, retirada com o corpo a corpo não acontece nada. Então uma unidade é perdida. E eles ficam exauridos. Vamos agora aos Lannisters. Sir Kevan já não pode fazer nada porque ele já utilizou as 2 fichinhas de comando dele. Ele só tinha 2, já utilizou. Não pode dar mais ordens. Todas as unidades aqui Lannisters já estão exauridas. Apenas essa aqui não está. Então ela vai atacar aqui esta unidade. Vai usar aqui uma fichinha azul. Vai trocar a ficha de enfrentamento e vai colocar uma ficha Lannister aqui. Vamos lá. Eles são azuis, atacam com 3 dados. Então conseguiu 2 valor e uma retirada. Interessantíssimo. Então, sendo 2 valor, causam 2 danos. Então, eles vencem essa unidade. Essa unidade, como é do rank verde, eles recuperam o medidor de moral em 1. Se fosse azul, 2. Se fosse vermelho, 3. Então, recupera em 1. A moral Lannister sobe para 5. Melhorou. Vamos retirar estas 2 unidades aqui. Eles têm avançar, a guarda Lannister. Então, podendo avançar, eles avançam para cá. Essa unidade, como não estava enfrentada, não fica enfrentada.
Então a situação é esta aqui. Todas as unidades aqui já estão exauridas. Lady Maia de Mormonte não conseguiu avançar, ultrapassar o ramo verde do tridente. Do outro lado do ramo verde, Sir Kevan Lannister conseguiu recuperar o território, objetivo da batalha. Sir Rickard Castak bravamente está resistindo, mas teve que recuar. E nós temos 2 arqueiros ainda que têm possibilidade de jogar. E agora é o turno justamente Stark. Eles vão jogar uma fichinha verde. Eles vão atacar ainda aqui o general Kevan Lannister. 1, 2, 3. Vão jogar 2 dados, sendo que o de valor não conta. Tirou 2 verdes. Sir Kevan Lannister é azul, não causou dano nenhum e eles se exaurem. Vamos para os Lannisters. Os Lannisters nada podem fazer. Observem que todas as unidades Lannisters estão exauridas. Sir Kevan Lannister exaurido, essas 2 unidades de cavalaria exauridas e essa unidade de infantaria exaurida. Sir Kevan Lannister não pode dar mais nenhuma ordem a unidades controladas, porque ele já exauriu o seu limite de possibilidades. Então não nos resta outra atitude neste momento do que passar. Então os Lannisters passam e não jogam mais nessa rodada, mas eles têm o controle dos objetivos, estão muito próximos da vitória. Vamos agora para os Starks. Só quem pode movimentar é quem não está exaurido. Que são aqueles arqueiros aqui. Eles vão tentar atingir Sir Kevan Lannister com 2 dados. Tem que tirar azul, sendo que o valor não conta. Tiraram um azul, então uma baixa. Os arqueiros eles vão fazendo assim uns estragos devagarzinho, né? Com isso se exaure esta unidade. Os Lannisters já passaram. Volta para os Starks. Os Starks, assim como os Lannisters, não possuem mais unidades passíveis de receberem ordens, nem generais passíveis de darem ordens de comando. Então eles passam também e a fase de ordem, a fase de mando termina. Vamos para a 4ª e última fase. Fase de reagrupação. Resolve as condições de estado, não temos nenhuma. Pontos de vitória, não temos nenhum. Condição de vitória é só na próxima rodada. Descartar excesso de recursos. Primeiros Starks. Vamos lá. Os Starks, eles têm 3 cartas que não conseguiram usar. Vou ter que descartar para ficar só com uma.
vai manter isso aqui, dá uma ordem a 3 unidades. Essa aqui vamos descartar. E vamos descartar aqui uma ficha de ordem, porque só pode ter uma. Eles vão tirar esta ficha verde, porque a ficha de valor serve para qualquer unidade. Então descartam aqui. Vamos para os Lannisters. Os Lannisters terminaram essa rodada com 2 cartinhas. Vamos ficar com qual? Dá uma ordem a 3 unidades da mesma classe, dá uma ordem a 2 unidades. Em que pese essa ter um poder aqui, de 2 para rankings distintos, os Starks aqui, eles possuem rank verde aqui. Os Stark não, os Lannisters. Então essa aqui não tem necessidade. Vamos manter essa aqui e dar uma ordem a 3 unidades da mesma classe. Essa aqui é descartada. E aqui vamos descartar a vermelha e essas 2 verdes para ficar só uma verde. Com isso terminamos aqui esta etapa. Vamos restaurar a moral. Aqui, como a moral está no segmento colorido, né, que esse aqui é o cinza, aqui já é o verde e para aqui já é o vermelho. Está aqui no verde, não está em um descanso de moral, que tem que ter essa setinha, então os Lannisters podem melhorar aqui para descansar a moral aqui em 4. Então eles sobem para cá, melhora um pouquinho mais a situação deles, tá? E avançar a ficha de rodada. Vamos para a última rodada, a 5ª rodada, que é uma rodada da cor branca, que é a última rodada. E a situação é esta aqui, para que vocês possam acompanhar aqui no tabuleiro. No tabuleiro é esta a situação. Tá ok? E a mesa Stark é esta situação. O lado Stark. Os Starks conseguiram capturar Sir Ademar Brandt, está capturado. E os Lannisters é essa situação aqui. Tranquilo? Então fiquem com Deus e no próximo episódio a última rodada e quem será que irá vencer? Você está torcendo para quem? Stark ou Lannisters? Não percam! Deus abençoe vocês e até a próxima.